A mulher é sempre uma força muito importante nas lutas do PT. Seja em governos, no parlamento, nos movimentos sociais ou na linha de frente de programas como o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, o ProUni. Precisamos que as mulheres participem ainda mais da política. É assim que faremos um Brasil mais justo e acolhedor. Vem com a gente, vamos juntas reconstruir o Brasil. A última aula do bloco Mulheres Negras na Política trata da cultura de violência. E quem conversa conosco sobre esse tema é Ruth Salles, membro do Fórum Nacional de Mulheres Negras do Rio de Janeiro. Olá, eu sou Ruth Salles, né? Sou mulher negra, ativista, petista, do Fórum de Mulheres Negras do Rio. Também faço parte do Fórum Nacional de Mulheres Negras Petistas. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho, né, sobre a cultura da violência. O que é a cultura da violência para nós? E aí a gente pode falar um pouquinho quem está hoje no partido de esquerda, as mulheres negras, né, o povo na favela, o reflexo dessa violência, né, dessa cultura da violência, como tem sido para a gente. Já a OMS, ela fala, né, da cultura da violência ser conceituada como intencional, quando é usada a força física, né, ou a força do poder, né, contra as pessoas. E isso nos traz hoje para o momento que nós estamos vivendo da conjuntura política, né? Lá atrás, a gente já fala desse país que estruturalmente ele foi fundado com o uso da violência, né? Com o uso da violência no sentido, quando chegam no Brasil, já é praticada a violência contra a população indígena, que aqui já estava, né? E logo depois se faz um outro crime, que foi sequestrar o nosso povo na África, trazer nos porões do navio, né? E parte dessa população ser jogada no mar, porque morriam de tanto da quantidade que vinham nos porões, né, dos navios, e parte eram escravizados, né, mulheres estupradas, chicoteados, torturados pelo trabalho da força, né? E até hoje a gente continua num processo de violência e principalmente a população que mais recebe o reflexo dessa violência é a população negra e são as mulheres negras, né? Se a gente olhar, a Jaqueline Muniz, que é uma técnica, né, da área de segurança, ela fala muito no sentido de é preciso provocar o caos, né, para poder as pessoas perderem a noção e avançar coisas que a gente já sabe o que é. Então, por exemplo, este momento que nós estamos vivendo de eleição, nós estamos vivendo exatamente isso. Nós estamos com um governo, né, que tem provocado o caos, tem provocado o ódio, e as pessoas estão ficando, inclusive, sem noção, né, de qual o caminho deve tomar e tal. Então, a provocação do caos, da violência, como forma de opressão, como forma de avançar, né, para cima do nosso povo, é uma das formas de violência que nós vivemos, é uma cultura da violência. A cultura da violência no Brasil, ela faz com que entre um jovem negro e um jovem branco, o jovem negro tem 23,5% de ser assassinado por uma estigmatização da figura da raça e do menino negro. Dentro do Brasil, 58% das mulheres assassinadas, né, pela violência doméstica ou por qualquer outra forma de violência,
68% dessas mulheres são negras, né? Então, é só para a gente entender que a violência ela é muito mais direcionada para a questão de raça, né, de que propriamente da pessoa. Então, um jovem negro ele tem 23% de chance a mais de ser morto do que um jovem branco. Dentro de todo o número de mulheres, né, assassinadas no Brasil, 68 mulheres são negras. Então, a maioria das mulheres são negras. Os grupos mais atingidos pela violência no Brasil, está mais do que claro que são negros, mulheres, população pobre na comunidade, a população LGBTQIA+, e a nossa população carcerária, que também é um número grande, né, dentro dos cárceres e que morrem também, né? Então, se a gente prestar atenção, a cultura da violência nesse país sempre, estruturalmente, foi dado para o negro, o pobre, a mulher negra, né? Estruturalmente, esse país prova que ele é racista e que ele mata pobre, negro e mulheres. Né? A cultura da violência colocada para nós nessa conjuntura tem sido muito maior, que é pregar o racismo, avançando o racismo, que é pregar o ódio, né, pela população LGBT, né, que é dizer que a questão religiosa, provocar o ódio dizendo sobre a religião de matriz africana ser a religião do demônio, demoníaca, enfim, satanizar, né, outras religiões. Então, a gente está dentro de um processo, de um Estado, de um país, que tem provocado cada vez mais, acrescentado dentro da cultura do ódio, para que eles possam avançar, para que o nosso povo possa, inclusive, perder um pouco a direção, né, e o nosso povo ter medo, né? Hoje, por exemplo, a gente vive aqui nas favelas do Rio verdadeiro genocídio do nosso povo negro e do nosso povo pobre, aonde o Estado entra na nossa comunidade nesse momento de eleição, tem adentrado dentro das nossas comunidades e não é para prender, não é combate à droga, é justamente a cultura da violência, é entrar, matar, para depois negociar a questão política, a questão da eleição. Então, nós, mulheres negras, nós, povo preto de favela, somos totalmente refém dessa violência, e é uma violência estrutural, né, do nosso país. Ela sempre é provocada na hora certa e sabem para que estão provocando essa violência, né, dentro do nosso país. Nós temos uma população encarcerada, né, uma população em massa encarcerada, e nós sabemos quando começa a se encarcerar o nosso povo. Quando começa a encarcerar o nosso povo, é logo depois que diz da Lei Áurea, né, que liberta o nosso povo, mas que, na realidade, não é reconhecido o direito desse povo ter acesso ao trabalho, à educação, né, à moradia digna. Então, esse povo, na realidade, ou ele sobe para dentro dos quilombos, que são as favelas e os quilombos, né? E aí vai procurar trabalho, fica perambulando, e esse povo começa a ser encarcerado, esse povo preto. Então, essa história do encarceramento em massa, ela não é uma coisa que surgiu hoje, ela é uma coisa que vem historicamente, né, do nosso processo da escravidão, né, de ter sido colocado como escravo nesse país. Porque, na realidade, nós não nascemos escravos, nós somos descendentes de reis e rainhas da África, e nesse processo nós acabamos descendentes de escravos porque foram o nosso povo escravizado. E hoje, né, a gente continua
num processo que não é a escravidão em si, no sentido, né, de estar preso dentro de algum lugar, mas estamos refém dentro dos nossos territórios, ou a gente né, todo o acesso que foi construído durante um governo de esquerda, nosso, acesso do povo preto, dos jovens negros, à educação, a uma saúde, né, com, um programa bacana do governo que tinha compromisso com essa população. A gente tinha também o Bolsa Família, que era formas de inclusão social e racial, né, do nosso povo. Em 2001, nós tivemos na África do Sul, né, na Conferência Mundial contra o Racismo, a Xenofobia e todas as formas de discriminação, e lá a gente gritava por reparação. A reparação ela viria para justamente diminuir a desigualdade e essa violência que é feita contra nós. Nós não conseguimos aprovar a reparação, mas aprovamos a Carta de Durban. E a Carta de Durban ela falava das políticas de ação afirmativa, né? E a maioria dos países assinaram essa carta, se comprometeram, e o Brasil foi um deles. Mas, durante o governo Lula, a gente teve essas políticas implementadas, né? Ainda estava muito no início, mas com esse golpe que foi dado na Dilma, nós voltamos para trás todas essas políticas e demos de cara com um governo que não respeita isso, totalmente autoritário, racista, homofóbico, machista, e é uma pessoa que não tem amor pelas nossas vidas, né? Que não entende que a gente tem que estar colocado nesse espaço e que vem alimentando uma política do ódio, né? Contra o nosso povo e contra o nosso povo preto, né? E para a gente isso tem sido um reflexo muito ruim. O que está acontecendo dentro das nossas comunidades, dentro dos territórios de favela e periferia, tem sido extermínio do povo preto. Não se entra mais na comunidade, se fala de uma política de segurança, mas a política de segurança que a gente enfrenta todos os dias, né, nos nossos estados, nas nossas comunidades, é uma polícia truculenta, uma polícia que entra preparada para matar e que não mata menos de 10 pessoas dentro das nossas comunidades. E, com certeza, a sua maioria jovens dentro da comunidade. Então, a gente está vivendo muito de perto, né, essa política, essa truculência da política do ódio, da política do extermínio do nosso povo, e que a gente não consegue, e que a gente tem que lutar para poder mudar isso. Que futuro nós queremos para nós, mulheres, para os nossos filhos, para as nossas comunidades, para o nosso país? Olá, eu sou Dulce Xavier, eu sou socióloga e sou militante do movimento de mulheres há muitos anos e integro as promotoras legais populares e também atuei na gestão pública como secretária adjunta da Secretaria de Política para as Mulheres do município de São Paulo. Eu estou hoje aqui com vocês para falar sobre política para as mulheres e o enfrentamento à violência contra as mulheres. E nós vamos tratar dessa questão do enfrentamento à violência, falando das políticas que nós já tivemos aqui no país, né? E falar da complexidade desse tema. Então, o tema da violência contra a mulher é de suma importância para ser abordado por todos e todas, especialmente para quem será candidata ou é pré-candidata nesse processo das eleições de 2022. E essas pessoas que têm interesse, né, em trabalhar com esse tema e conquistar o voto e a confiança das mulheres. Então,
tem, nesse tema do enfrentamento à violência e das políticas para as mulheres, um tema muito importante, né, para dar visibilidade para essas questões, né, do feminicídio e de tantas outras violências que acontecem com as mulheres, né? Então eu vou falar desse tema e espero que a gente consiga trazer toda a complexidade que esse tema nos exige, né? Então, falar de violência contra as mulheres, falar dessas políticas, né? É importante a gente lembrar que a violência existe, a violência contra as mulheres existe há muitos e muitos anos, há séculos, e a história do Brasil não é diferente, né? A história das mulheres indígenas, das mulheres negras, é uma história que começa com muita violência, né, de maneiras diferentes, elas vêm ganhando contornos diferentes, mas ela continua presente e nos desafiando. Então, eu acho que é importante a gente lembrar que não é só a violência física que afeta as mulheres, mas a violência psicológica, a moral, a patrimonial, a violência sexual, e todas elas estão contempladas dentro da Lei Maria da Penha, né, que é uma conquista nossa, né? E para sair dessa situação de violência leva muito tempo, requer serviços, requer políticas, né, e serviços articulados com profissionais preparadas e preparados e políticas que deem suporte para as mulheres, né? Quando uma mulher é assassinada ou ela é impedida de realizar suas atividades, ter sua liberdade, não é só ela que é prejudicada. Nós sabemos que a família dessa mulher, as pessoas que dependem dela, também são afetadas e prejudicadas. E assim toda a sociedade também sofre quando uma mulher é assassinada ou sofre violência. E é bom lembrar, destacar, dizer que é um desafio para nós também enfrentar a questão da violência contra as mulheres negras, porque elas são maioria entre os feminicídios. 66% dos feminicídios no Brasil é de mulheres negras. Esse é um desafio para nós para ser enfrentado. Para falar da violência no Brasil, a gente precisa fazer uma volta no tempo e dizer que todas as políticas de enfrentamento à violência, elas ganharam importância, ganharam visibilidade a partir do governo Lula, né? A partir do governo Lula. Até então, a gente tinha já iniciativas, né, pontuais em prefeituras, né, que criaram serviços, né? No estado de São Paulo já havia delegacia especializada de atendimento à mulher, porém foi no governo Lula, a partir da criação da Secretaria Nacional de Política para as Mulheres, que teve a devida importância esse tema, né? Então, a Secretaria de Política para as Mulheres, inicialmente ligado à Presidência da República, promoveu avanços importantíssimos no enfrentamento à violência, com a criação da Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. Essa Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, ela possibilitou, né? Ela possibilitou que a partir de 2006, por exemplo, a gente tivesse a Lei Maria da Penha e a partir da Lei Maria da Penha ter sido criado o Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres em 2007.
esse pacto nacional, ele possibilitou que fossem criados nos estados e municípios uma rede de serviços especializados de atendimento às mulheres, né? Serviços como os centros de referência da mulher para acolher e prestar um atendimento social, apoiar e proteger as mulheres e dependentes dessas mulheres em situação de violência. Então, esse pacto nacional, ele possibilitou que os municípios solicitassem recurso do governo federal para criar esses serviços, né? Para equipar esses serviços. E isso possibilitou que em muitos municípios que não tinham nada pudessem ter centros de referência, pudessem ter casas-abrigo e outros equipamentos que são importantíssimos, né, no enfrentamento à violência contra as mulheres. Também foram feitas várias diretrizes, né? A equipe da Secretaria Nacional de Política para as Mulheres compôs, junto com outros setores do governo federal, diretrizes para o funcionamento desses serviços que atendem as mulheres em situação de violência. Então, conhecer essas diretrizes facilita para quem quer discutir a criação, quem quer promover a criação de políticas públicas nessa área e a criação de serviços. Então, é muito importante a gente saber que para criar um centro de referência da mulher tem lá umas diretrizes de funcionamento do centro de referência da mulher. Como é que funciona, quantas pessoas tem que ter na equipe, né? Como é que é o atendimento, como é que se relaciona com outros serviços e tal. Se a cidade for compor uma casa-abrigo para proteger a mulher de risco de morte, tem lá nas diretrizes da política nacional como funciona uma casa-abrigo. Então, para quem está disputando ou pensando, né, como pré-candidata, principalmente as mulheres aí, é muito importante conhecer essa política nacional, conhecer essas diretrizes, porque isso pode se tornar objeto de criação de políticas nos estados, por exemplo, porque os estados são responsáveis, né, por muitas dessas políticas e a promoção desses serviços. Então, tudo isso foi possível, né? Eu acho que tudo isso foi possível porque os governos Lula e Dilma foram governos democráticos e comprometidos com as questões sociais. E com a abertura de diálogo com os movimentos sociais. Pois as políticas de enfrentamento à violência, elas foram apontadas como prioridade na primeira Conferência Nacional de Política para as Mulheres, que foi um processo importantíssimo e legítimo de participação popular das mulheres, desde os municípios até o âmbito federal. Então, se um governo não é democrático e não está comprometido em ouvir a população, em saber quais são as questões mais importantes que estão afetando essa população e transformar isso em políticas públicas, né, é quase impossível que a gente tivesse os avanços que a gente teve. E tudo isso que a gente conquistou, infelizmente, depois do golpe sofrido pela presidenta Dilma, nós estamos assistindo a um processo de desmonte, de destruição de todas as políticas públicas que a gente conseguiu avançar em várias áreas, né? Nós estamos falando aqui das políticas de enfrentamento à violência, mas a gente sabe que há um desmonte
uma destruição de tudo que foi feito nas diferentes áreas, né? As políticas para as mulheres tiveram seu orçamento reduzido a cada ano a partir do golpe e especialmente aprofundado no governo Bolsonaro. Programas como Mulher Viver Sem Violência, que é um programa importantíssimo, né, que tinha como objetivo a construção de uma casa da mulher brasileira em cada capital de cada estado brasileiro e no Distrito Federal. Essas casas, elas têm, né, no mesmo espaço físico, todos os serviços que as mulheres precisam para sair da situação de violência. Então, a Casa da Mulher Brasileira é um espaço físico, uma casa grande, né, onde tem lá a Delegacia da Mulher, o atendimento social e psicológico de apoio para essa mulher, tem a Defensoria Pública, tem o Juizado de Violência Doméstica, né, que vai agilizar as medidas, por exemplo, a medida protetiva que a mulher solicita, e tem, inclusive, dentro da Casa da Mulher Brasileira, um abrigo provisório que a mulher pode ficar com as suas crianças e filhos menores de 18 anos, até ela se reorganizar e ir para um outro equipamento, por exemplo, as casas-abrigo que tem endereço sigiloso, né? Infelizmente, esse programa Mulher Viver Sem Violência, que tinha as casas da mulher brasileira dentro do seu rol de ações, praticamente teve seu orçamento zerado, né? E esse programa, além da Casa da Mulher Brasileira, também tinha os ônibus lilazes com equipamentos e com profissionais para circular em regiões rurais, fazendo atendimento das mulheres que estavam em lugares mais distantes, né? Esse programa teve o seu orçamento zerado e é muito importante a gente saber que a gente precisa de um legislativo atuante, sensível, para cobrar, para recuperar esse orçamento no nível federal desse programa, dessas políticas de enfrentamento à violência, né? Então, eu acho que para as pessoas pré-candidatas, as mulheres especialmente, pré-candidatas a deputados estaduais e federais, tem como desafio lutar para resgatar essas políticas e esses programas, defender orçamentos compatíveis com a necessidade de enfrentar essa questão complexa que é o enfrentamento à violência contra as mulheres, né? Porque requer muitas ações, não só criar serviços para proteger a vida das mulheres, mas apoiar a reestruturação da vida dessas mulheres para elas conseguirem viver uma vida longe da situação de violência, né? Então, a gente ter candidatas e candidatos comprometidos no legislativo estadual e federal é de suma importância e acho que é um grande desafio conhecer essas políticas implementadas nos governos Lula e Dilma para defender a sua continuidade e avançar, né, na transformação dessa nossa sociedade que precisa não só de políticas públicas e serviços para o enfrentamento à violência, mas também de uma ação no sentido de transformar a nossa cultura, né, e erradicar toda forma de discriminação e violência. Mulheres Negras na Política foi o tema do programa Elas por Elas desta semana. Amanhã nos encontramos para aprofundar ainda mais o tema em uma roda de conversa.
Todas as aulas estão disponíveis na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.